Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV para mais uma aula do nosso curso completo de fixação de pena. E hoje nós vamos tratar sobre a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. E se você está chegando hoje no canal e esse é o primeiro vídeo que você vai assistir, saiba que esse vídeo faz parte deste curso completo de fixação de pena que aborda passo a passo tudo que o juiz precisa saber para fixar uma pena. E claro, tudo que o advogado precisa saber para recorrer de uma sentença em que o juiz fixou a pena de forma equivocada. Então já se inscreve no canal, já clica no sininho para você não perder nenhum vídeo mais e procura essa minha playlist com o curso completo de fixação de pena, na qual você terá lá esse curso completo com os vídeos na ordem que você precisa assistir. E se você tem acompanhado essa série vídeo por vídeo, deixa aquele joinha maroto, porque esse joinha é fundamental para a gente ter novas séries aí, novos cursos aí sobre novos temas. Eu só vou fazer novos cursos aqui de direito penal se este aqui chegar a uma audiência realmente boa, uma audiência que justifique o esforço de construção de um curso como esse. Como vocês devem imaginar, um curso desse dá um trabalho imenso, porque tem que fazer o roteiro, tem que fazer esses PowerPoints para ilustrar para vocês as leis, né? Então, isso dá um trabalho muito grande. Fazer um curso como esse para 200, 300 pessoas não justifica simplesmente porque o esforço é grande demais para um público muito pequeno. Então, se esses vídeos conseguirem realmente alcançar um público maior, aí sim nós teremos novos cursos como esse aqui no canal. Senão, infelizmente, nós vamos ter que parar por esse aqui, porque realmente não vale o esforço se for um público muito pequeno. Beleza? Então aguarda aí que depois da vinheta nós vamos falar passo a passo como substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Então vamos lá, vamos analisar primeiro quais os tipos de penas substitutivas e depois em quais casos eu posso substituir a pena privativa de liberdade por alguma delas. Então o primeiro artigo-chave aqui é o artigo 43 do Código Penal. Ele diz: as penas restritivas de direitos são prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos ou limitação de final de semana. Vamos analisar agora, rapidamente, cada uma delas, para vocês terem uma noção aí do que significa cada um desses artigos. O próprio Código Penal vai trazer a definição de cada um desses incisos em artigos autônomos. Então vamos analisar cada uma delas. O artigo 45, parágrafo 1º, ele trata da prestação pecuniária, que consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes, ou a entidade pública ou privada, com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Cuidado com isso aqui, pessoal. Essa pena aqui, a prestação pecuniária, ela é um tipo de multa, vamos chamar assim, porque ela é uma prestação pecuniária. Ela é um pagamento em dinheiro. Mas ela não se confunde com a multa da aula anterior, a multa do artigo 49. Enquanto que a multa do artigo 49 ela é prevista como pena no próprio tipo penal, essa multa aqui, que é a prestação pecuniária, ela nada mais é do que uma pena substitutiva. O sentenciado, em vez de cumprir a pena privativa de liberdade, vai pagar essa prestação pecuniária à vítima. Ou se a vítima não estiver viva, ele vai pagar aos seus dependentes. Ou se não houver uma vítima determinada, se a vítima for o Estado, por exemplo, ou um direito difuso aí, ele vai ser condenado a pagar para uma entidade pública ou privada com destinação social. Vejam que é diferente da multa do artigo 49, que é destinada a um fundo penitenciário de manutenção das prisões. Vejam que são institutos completamente diferentes, tá? A semelhança é que é um pagamento em dinheiro. Só que essa prestação pecuniária vai substituir a pena privativa de liberdade. O juiz vai falar: olha, em vez de ser preso, você vai pagar isso aqui. E em vez de você pagar o fundo penitenciário, você vai pagar para a vítima. Completamente diferente. Detalhe, a fixação também é diferente. Lá você fixava em dias multa. Você lembra da aula passada? Fixava em dias multa e o valor do dia multa. Aqui a coisa é muito mais simples. Você vai fixar de 1 a 360 salários mínimos. E esse valor vai ser destinado à vítima ou
na ordem aí, aos dependentes ou a uma entidade pública ou privada com destinação social. Lembrando que essa entidade pública ou privada é só se não houver uma vítima definida. Se a vítima for o Estado, por exemplo, ou a coletividade. É preciso dizer ainda que esse valor pago poderá ser deduzido de uma indenização na esfera civil. Vocês sabem que a sentença penal condenatória faz coisa julgada, que pode ser levada ao juiz civil e pedir uma indenização por danos materiais ou morais. E o juiz civil simplesmente vai arbitrar o valor desta indenização. Só que esse valor que o juiz civil arbitrar terá que ser deduzido do valor já pago a título de prestação pecuniária. O que está dizendo é isso. Então, se o juiz civil indenizar em 20 mil, mas ele já pagou 10 mil aqui, ele só terá que pagar mais 10 mil por conta desse dispositivo aqui do 45, parágrafo 1º. Entendam então, essa é uma multa substitutiva. Essa prestação pecuniária substitui a prisão por o pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a uma entidade pública ou privada. Vamos para frente. O segundo elemento que o 45, parágrafo 3º traz é a perda de bens e valores pertencentes aos condenados, dar-se-á ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do proveito obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. Vejam que nesse caso nós não estamos falando de uma multa ou de uma prestação pecuniária. Nós estamos falando da perda dos próprios bens oriundos do crime. Então, se o sujeito ganhou muito dinheiro com o crime, e se estiver comprovado isso, esse dinheiro será perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Sendo que o limite vai ser o valor maior, ou o prejuízo que ele causou à vítima, eventualmente, ou o proveito obtido pelo agente. Vamos para frente então, vamos ver as outras hipóteses. A prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas é uma pena que eu particularmente gosto muito, acho uma pena bem interessante e que deve ser aplicada e até priorizada, digamos assim. O artigo 46 diz: a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação da liberdade. Então, a primeira coisa que se diz no artigo 46 é que você vai poder substituir a pena de prisão por uma prestação de serviço somente quando a pena for superior a 6 meses. Qual que é a ideia disso? A ideia é que o sujeito tenha tempo de se adaptar na entidade onde ele for prestar serviços. Porque se o sujeito ficar um mês só prestando serviço, aquela função da pena de ressocialização simplesmente vai deixar de existir. Não vai ter função de ressocialização nenhuma. E vai ser até difícil você encontrar alguma entidade que tenha interesse nesse serviço. Porque ficar com um cara um mês lá, até você dar o treinamento para ele se acostumar com o trabalho, ele já acabou o prazo dele. Então a ideia aqui é muito razoável. Né? Penas superiores a 6 meses, para dar tempo dele se aclimatar, dele aprender o serviço e dele ser efetivamente útil à entidade onde ele vai prestar serviço. Então isso aí é o caput. Aí vem o parágrafo 1º. A prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Óbvio, né? Se ele fosse ser remunerado por isso, talvez nós tivéssemos fila aí para prestar serviço à comunidade, como a gente tem fila aí para emprego. Então não é objetivo, não é remunerar o sujeito. Parágrafo 2º. A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. Vejam, isso aqui é muito descumprido na prática. A gente vê muitas vezes o juiz mandando o sentenciado pintar o muro do fórum, lavar a viatura na delegacia de polícia. Obviamente, não é isso que está escrito aqui no parágrafo 2º. Ele fala entidades assistenciais, fórum e delegacia não é entidade assistencial, hospital, muito menos, escola, muito menos, orfanato, também não é, ou outros estabelecimentos congêneres, a menos que você considere uma delegacia de polícia congênere com os anteriores. E eu não vejo como. Ou fórum congênere com os anteriores. Não é isso. São entidades comunitárias, entidades assistenciais. Não é um trabalho estatal. Não é para o Estado economizar com licitações. A ideia é fazer com que o sujeito se reintegre à sociedade, pagando, de certa forma, o mal que ele causou. E há uma vantagem dele prestar esses serviços nessas entidades assistenciais, é que há pessoas com muita empatia normalmente. Imagina no orfanato, às vezes no hospital. São pessoas que trabalham muitas vezes já em situações de muita hipossuficiência. E quando ela recebe um sujeito condenado lá, há uma tendência de ter um pouco mais de empatia com a situação desse réu e ele se adaptar, ele se ressocializar. A ideia é bem essa,
fazer com que o condenado se adapte a essas entidades assistenciais e muitas vezes eles são inclusive contratados depois que eles acabam de prestar os serviços lá, porque eles conseguem realmente mostrar que estão dispostos a mudar de vida, se ressocializar, aquela coisa toda. Então aqui fica essa ressalva. Apesar disso aqui estar muito expresso no parágrafo 2º, a gente vê o juiz aplicando muitas vezes de forma equivocada. A defesa muitas vezes nem recorre, porque o réu acha até interessante. Ah não, vou prestar serviço lá pro juiz, trabalhar no fórum. O réu tira até onda, né? Tô trabalhando no fórum agora. Fui condenado e tô trabalhando no fórum. O réu chega a tirar um pouco de onda em relação a isso. Porque pro réu, muitas vezes, na cabeça dele, é um bom negócio prestar serviços no fórum. Porém, do ponto de vista legal, do ponto de vista da lógica da lei, isso é uma deturpação. O certo seria ele prestar serviço nessas entidades de caráter assistencial, como uma forma de compensar o dano causado à sociedade. A ideia é basicamente essa. Mas vamos para frente. Ainda em relação ao 46, o parágrafo 3º diz que as tarefas a que se refere o parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Então, duas coisas aqui. Primeiro, essas tarefas têm que ser adaptadas de acordo com a capacidade do condenado. Não adianta você querer que ele preste um serviço para o qual ele não tem formação. E a maioria dos condenados, infelizmente, tem pouca formação. Então, muitas vezes, eles vão prestar serviços nas atividades simples que eles estão acostumados a prestar, que são próximas ao trabalho dele. Agora, se o sujeito entra lá, ele é um médico, não faz sentido você colocar um médico para ficar empurrando maca no hospital. É melhor você colocar aquele médico para trabalhar em atividades que ele possa exercer a profissão que ele já tem. Então, seria um desperdício, digamos assim, você colocar um médico para empurrar maca. Você pode perfeitamente colocá-lo para prestar serviços de médico, ou um advogado para prestar serviços de advocacia e atendimento comunitário, ok? Então, é basicamente essa lógica. Agora, se o réu é eletricista, você põe ele para ser eletricista. Se ele é encanador, para ser encanador. E é basicamente isso, razoavelmente simples, tá? Outra coisa, o parágrafo 3º fala que será cumprida a razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação. Isso muitas vezes gera um certo espanto das pessoas. Mas ele não vai trabalhar 8 horas por dia, não? Claro que não, né, gente? Se ele trabalhar 8 horas por dia, como que ele vai se manter? Qual que vai ser a renda dele? O Estado vai pagar um salário mínimo para ele? Aí vira trabalho remunerado. A ideia é de prestação de serviços gratuita. Se é gratuita, ele tem que ter o serviço dele normal, de 8 horas por dia, ou qual que seja, se for uma carga horária flexível, mas ele vai ter o serviço dele normal, e além desse serviço normal dele, que ele trabalha para a subsistência dele, ele vai prestar 1 hora, aí sim, de serviços gratuitos para entidades assistenciais. A ideia é essa. Então não dá para você fazer com que ele preste mais de 1 hora por dia, porque senão você inviabiliza a própria subsistência dele. Como que ele vai se manter se ele não puder trabalhar? Perfeito? Então aqui é bem simples, é 1 hora por dia mesmo, razoável. E no parágrafo 4º, se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Então o juiz pode definir, inclusive, que ele trabalhe 2 horas por dia, em vez de só 1, porém cumpra a pena na metade do tempo. Muito razoável também, sem maiores problemas. Então, em relação à prestação de serviço, de uma forma bem geral, a lógica é essa aqui, ok? Vamos lá. Temos ainda a interdição temporária de direitos, que o 47 vai definir. Ele diz lá, as penas de interdição temporária de direitos são 1. Proibição de exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Autoexplicativo. 2. Proibição de exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Aqui só pode proibir, evidentemente, se depender de uma licença. Por exemplo, a advocacia. Você precisa de uma licença especial para advogar, né? O CRM, né, do médico, que ele precisa de uma licença do poder público para exercer a medicina. Então, aí você proíbe, você suspende isso aqui. No 3, suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículo. Autoexplicativo, não tem que comentar. Suspende a CNH dele. 4, proibição de frequentar determinados lugares. Essa aqui é bem polêmica, né, no sentido de que ela é muito ampla. Permite, às vezes, algumas coisas que não tem nada a ver com o tipo penal. Porém, em alguns crimes específicos, ela pode ser bem usada. Dou um exemplo de briga em estádio de futebol, em que você proíbe o sujeito de frequentar estádio de futebol no dia de jogo. É uma boa ideia.
né? E aí você põe ele lá para assinar ponto na delegacia de polícia, no dia do jogo, no horário do jogo, e aí ele não tem como ir no estádio de futebol no dia do jogo. Eu acho ótimo, tranquilo, dá pra fazer. Aí sim, está efetiva, ela está funcionando. Agora, quando você coloca proibição de frequentar bares, proibição de frequentar casas de jogo de azar, esse tipo de coisa, é mais pra inglês ver, né, gente? Não tem como controlar isso. Então, aqui, em alguns casos específicos, como essa do estádio de futebol, por exemplo, eu acho muito efetivo, muito interessante, inclusive. Mas essa proibição genérica de frequentar bar, por exemplo, eu acho uma bobagem, acho sem função nenhuma, tá? Apesar de que de vez em quando funciona, tá, gente? Para deixar bastante claro. Às vezes o juiz proíbe o sujeito de frequentar bar, ele não só descumpre isso, mas chega no bar e arruma uma briga. E aí, quando a polícia chega para apartar a briga, ela acaba descobrindo que o sujeito estaria proibido de frequentar bar. Mas fora desses casos em que o sujeito realmente se esforça muito para ser flagrado descumprindo a ordem da sentença, é muito difícil de dar uma zebra para ele, ok? E, finalmente, proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame público. Isso tudo por tempo determinado, né, gente? Não é por caráter perpétuo. Mas se o sujeito, por exemplo, foi um crime em que ele fraudou um concurso público, é muito razoável também que se imponha essa interdição temporária de direitos. Vamos para frente. Temos ainda a pena de limitação de final de semana do artigo 48 do Código Penal. Ele diz: a limitação de final de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Então, basicamente, em vez do sujeito ser preso e ficar a semana inteira, todos os dias preso, ele tem essa possibilidade de ser, aspas, preso, entre aspas, não sei se podemos chamar de prisão propriamente dita, mas de ficar com o final de semana dele com essa limitação de permanecer 5 horas diárias nessa casa de albergado. O parágrafo único ainda diz que durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Então, nesse tempo que ele está lá, vai ficar lá 5 horas no sábado e domingo, eles vão ministrar aí algum curso, alguma palestra para esses condenados. Eu, sinceramente, não conheço o tipo de curso, a qualidade desses cursos que são atribuídos a eles. Vamos esperar que sejam bons cursos aí e que sejam atividades que possam aproveitar esse tempo de 5 horas no sábado e de 5 horas no domingo, que ele vai ficar limitado lá, mas de fato ninguém gosta, evidentemente, de ter os seus finais de semana sendo limitados. Então parece que não é uma pena, mas é uma pena, claro que é. Você poderia ter seus sábados e domingos livres, você trabalhou a semana inteira, e você vai ficar aos sábados e domingos assistindo cursos ou palestras que muitas vezes não foram escolhidos por você. Então é difícil às vezes dizer que isso não é uma pena. É uma pena sim, por mais que às vezes algum desses cursos acabe sendo instrutivo e efetivo mesmo. Bom, vamos para frente então agora. Vamos decidir agora quais os critérios para substituir a pena. É claro que eu não posso pegar um sujeito com 30 anos de prisão e substituir por prestação de serviço. Óbvio que não vai dar certo. Então o legislador estabeleceu os critérios de quando vai ser possível substituir a prisão e, em vez dele ser preso, ele cumprir alguma dessas penas disciplinadas no artigo 43 do Código Penal. Então vamos lá, o 44 diz: as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando? E agora ele vai trazer os critérios. 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então o primeiro elemento que vocês têm que ver: foi culposo? Tá valendo, pode substituir. Se, porém, ele foi doloso, a pena não pode ser superior a 4 anos, é o primeiro requisito. E o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça. Então você já descarta, por exemplo, um roubo. Já não pode. No roubo você já não substitui. Homicídio, obviamente não. Um estupro, obviamente não. Então os crimes, digamos assim, mais graves, os crimes violentos ou com grave ameaça, já estão excluídos. Não pode substituir pena. Não tem jeito. E mesmo aqueles crimes em que não há a violência ou a grave ameaça, você vai ter que analisar se a pena não ultrapassou 4 anos. Por exemplo, um estelionato, a pena é de 1 a 5 anos, a pena prevista. Se a pena ficou em 4 anos e 6 meses, ou em 5 anos, eu já não posso substituir. Mesmo o estelionato sendo praticado sem violência ou grave ameaça. Então, para o crime doloso, são 2 os primeiros requisitos: sem violência ou grave ameaça e até 4 anos. No crime culposo, sempre vai poder. Então, o crime de trânsito, mesmo o homicídio culposo no trânsito, você pode substituir. Beleza? Aí vem o segundo: o réu não for reincidente em crime doloso. Aqui, numa primeira leitura, você vai pensar: puxa vida, então reincidente eu não posso substituir nunca.
mais ou menos, porque nós temos uma pegadinha do legislador. Essa pegadinha está lá no artigo 44, parágrafo 3º. Veja que relativamente distante lá, ó. Nós temos aqui o 44 caput, né? Então com seus incisos, e só lá no parágrafo 3º ele vai trazer uma exceção a esse inciso 2º. Ele diz: se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar substituição. Veja que no inciso 2 ele fala, não pode por reincidente. Aí no parágrafo 3º ele fala, pode. É brincadeira, né? Ô legislador, vamos trabalhar melhor, né? Vamos fazer um curso de organização, vamos definir melhor as regras, para a lei ficar mais clara. Você dizer que não pode no inciso 2º e falar que pode no parágrafo 3º, é brincadeira, né? É pegadinho um negócio desse. Mas vamos lá. Então, tirando a má técnica legislativa aqui, terrível técnica legislativa, o parágrafo 3º diz que pode, né, aplicar substituição, desde que em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável, ou seja, o 59 tem que ser favorável, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Então veja, quando a gente estudou reincidência, a gente viu que o conceito de reincidência não precisa ser necessariamente no mesmo crime. O sujeito pratica um furto, tem o trânsito em julgado contra ele, o novo crime, se for um homicídio, vai ser reincidente, porque ele tem uma condenação criminal transitada contra ele. Pouco importa de qual crime é. Aqui, o legislador criou a figura da reincidência específica, a reincidência no mesmo crime. E é só ela que impede a substituição da pena. A reincidência em crime diferente pode substituir. Então o sujeito praticou um furto, depois ele praticou um estelionato, eu posso substituir a pena no estelionato, sem problemas. Mas se ele praticou um furto e depois praticou um outro furto, eu já não posso substituir a pena. Aí vocês vão me perguntar, Pô, Túlio, mas qual que é a lógica disso? eu não sei lá, aí é saque@congresso.gov.br. Na minha ideia, parece que o legislador está querendo incentivar a criatividade do réu. O réu praticou um furto, você fala, Não, pratica furto mais não. Pratica estelionato, pratica um troço diferente. Não fica praticando furto, não. Se você praticar furto de novo, eu não vou substituir sua pena, não. Seja criativo. Pratica um estelionato, pratica outra coisa aí. Aí eu substituo sua pena. Se você for criativo, eu substituo. parece que é isso. Parece que o legislador quis incentivar a criatividade do réu, porque não faz sentido nenhum. O sujeito pode, inclusive, praticar um crime mais grave e terá direito à substituição. Porém, se ele praticar o mesmo crime, aí não pode substituir. Então, não faz sentido nenhum. Eu, particularmente, sou bastante crítico desse parágrafo 3º. Ou proíbe a reincidência como um todo, ou não proíbe a substituição da reincidência. Eu, particularmente, acho que dá para substituir. Às vezes, se o sujeito está praticando vários crimes leves, é melhor que ele continue com a pena dele substituída do que você jogar ele no cárcere. Porque muitas vezes ele vai sair de lá praticando crimes mais pesados. A gente sabe que o sistema penal brasileiro é um grande fator criminógeno. Muitas vezes o sujeito entra por ter praticado um crime leve e sai praticando um crime grave. Então eu particularmente prefiro que o sujeito seja condenado a uma prestação de serviços para evitar que o novo crime dele seja efetivamente mais grave. Agora, se ele praticar o mesmo crime, é óbvio que o Estado não quer que ele pratique um novo crime. Claro que não. Mas antes ele praticando um crime igual do que um crime mais grave. Então fica a minha crítica aqui. Eu considero esse parágrafo 3º sem sentido nenhum, mas ele existe. Se for no mesmo crime, eu não posso substituir a pena. Em crime diferente, pode. Ok? Vamos voltar lá então ao 44. O 44, no seu inciso 2º, fala isso, da reincidência, que tem que ser lido sempre em conjunto com o parágrafo 3º do 44. Nunca se esqueçam disso. E no inciso 3º, aí nós vamos ter a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Aqui nós temos um critério subjetivo, que é a análise do artigo 59, conjugada ali com outros elementos. Mas a ideia é o juiz analisar se subjetivamente ele considera que essa pena será suficiente para reprovar o delito praticado. Na prática, porém, quando estão presentes os requisitos do inciso 1º e do inciso 2º, o juiz acaba definindo essa substituição normalmente. Então, em crime culposo, qualquer que seja. Em crime doloso, aí você tem que analisar 1. Se não foi praticado com violência ou grave ameaça. 2. Se a pena não excede a 4 anos. E 3. Se o réu não é reincidente específico. Vejam então que nós temos aí uma série de elementos. Vamos para frente agora, vamos ver como é feita essa substituição. No artigo 44, parágrafo 2º, vai se estabelecer um critério para saber se vai substituir por uma pena só ou por duas. Vamos ver. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa
ou por uma pena restritiva de direitos. Então vejam, até 1 ano o juiz vai substituir ou por uma única restritiva de direitos, que pode ser uma prestação de serviço, pode ser uma interdição de direitos, pode ser uma limitação de final de semana, aqui é bem amplo, qualquer uma daquelas do 43. E uma multa. Então ele vai substituir, por exemplo, vamos dar um exemplo, ele pega uma pena de 1 ano e decide que eu vou substituir por uma prestação pecuniária de um salário mínimo para a vítima. Ponto. Ou por uma prestação de serviço à comunidade de 1 ano. De 1 ano por quê? Porque 1 ano foi a pena privativa de liberdade fixada. Então ele vai substituir por 1 ano. Para cada dia de condenação, 1 hora diária de prestação de serviço. Mas vamos seguir na leitura do artigo. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por 2 restritivas de direito. Então vejam, aqui ele coloca uma hipótese da pena que é superior a 1 ano e inferior a 4 nos crimes dolosos, pelo menos. Nos crimes culposos, qualquer que seja. Então, se a pena for superior a 1 ano, você não vai substituir por uma somente. Você vai substituir por 2. E essas 2 podem ser 2 restritivas de direito, e aí você vai alternar, né? Não faz sentido, evidentemente, 2 limitações de final de semana. Óbvio que não tem jeito. Mas aí você pode colocar, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade e uma limitação de final de semana. Ambas pelo prazo da pena privativa de liberdade que você está substituindo. Então é perfeitamente possível, vamos imaginar, a pena ficou em 2 anos. Eu vou substituir essa pena de 2 anos por 2 substitutivas. A primeira delas, uma prestação pecuniária de um salário mínimo destinado à vítima. E a segunda delas, uma prestação de serviço à comunidade de 2 anos, que ele vai prestar serviço a 1 hora por dia de condenação. Então, o que você tem que observar no 44 é que primeiro você analisa se pode substituir. E depois você vai analisar o tamanho da pena, por quantas que você vai substituir. Se só por uma, se for igual ou inferior a 1 ano, ou se por 2. Se você escolher por 2, não pode ser 2 iguais, óbvio. Aí você escolhe 2 que você julgar interessantes aí, que pode ser uma prestação pecuniária e uma limitação de final de semana e uma prestação de serviço à comunidade. Normalmente, o juiz fixa uma prestação de serviços e a prestação pecuniária. Mas às vezes o juiz olha e fala assim: esse cara não vai conseguir pagar a multa, vai ficar puxado pra ele. Aí ele fixa a prestação de serviço à comunidade, mais uma limitação de final de semana, por exemplo. Ok? Então é discricionariedade do juiz. O juiz vai escolher. Claro que se o advogado não concordar, ele pode recorrer, óbvio, né? E pedir para mudar isso. Mas, em princípio, é isso aqui. Então agora vamos ver o que acontece se o condenado descumprir as penas restritivas de direito. O 44, parágrafo 4º diz: a pena restritiva de direito converte-se em privativo de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Então o que acontece? Obviamente, se o sujeito não for prestar serviços, né, ele foi condenado a prestar serviço à comunidade. Mas ele fala: não quero prestar serviço, não. Tô nem azul, prefiro ser preso. O que vai acontecer? Ele vai ser, então, intimado para se justificar e dizer por que ele não prestou serviço. Se ele falar que não prestou serviço porque ele não quis, não tá afim, etc., ou algo do gênero, a pena dele vai ser convertida efetivamente em prisão. Não tem jeito. A prestação de serviço aqui não é um pedido que o juiz faz a ele. É uma ordem judicial e ele tem que cumprir. Se ele não cumprir e não conseguir justificar porque não cumpriu, é muito razoável que ele vá ser preso mesmo, não há a menor dúvida disso. Agora, é importante que se entenda, o juiz tem que dar oportunidade para o réu se justificar. Muitas vezes ele não foi prestar serviço porque a mãe dele morreu. Pô, apresenta o testado de óbito da mãe. É muito razoável que o juiz não mande prender ele. Não tem o menor sentido o juiz mandar ele prender um réu que não foi prestar serviço à comunidade porque a mãe dele morreu. Óbvio que não. Então cabe ao juiz ter sensibilidade. Aliás, muitas comarcas, mais pobres principalmente, o juiz tem que ter um cuidado extremo. Eu já vi casos, quando eu era assessor, do réu que não prestou serviço à comunidade porque não tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus para prestar serviço. E aí, como é que eu faço? Eu condeno esse sujeito? É complicado. Então, o juiz ele tem que ter muito cuidado com isso e procurar, inclusive, mandar que ele preste serviço à comunidade numa região mais próxima, ou da sua residência, ou do seu trabalho. Porque o transporte público, muitas vezes, é um empecilho muito grande pela condição socioeconômica do réu.
Então cabe ao juiz ter uma extrema sensibilidade na hora de fixar a pena desses réus muito pobres, porque dependendo de como ele fixa essa pena, ele literalmente inviabiliza a prestação de serviço. E aí o réu vai acabar sendo preso por ser pobre, não ter como pagar um ônibus para ir prestar serviço, o que não faz sentido, não é essa a lógica da lei. Ok? Então, essa sensibilidade é realmente necessária. Buscar uma localidade para ele prestar serviço, mais próxima de onde ele mora, que torne viável essa prestação de serviço. Beleza? Mas se ele descumprir, então cabe ao juiz analisar as circunstâncias do caso concreto, as provas. E se ele vir que realmente o réu está descumprindo por desídia, ele tem que mandar prender realmente. Agora, se houver um motivo justificável, dá uma nova chance aí para o réu voltar a prestar serviço. Beleza? Muito bem, pessoal, sobre substituição de pena era isso. Evidentemente, a gente poderia se aprofundar muito mais em vários pontos aqui. Mas aí o vídeo ficaria extremamente longo, a aula ficaria extremamente longa e se tornaria inviável de ser produzido. Então fiquem atentos, procurem ler essa parte de substituição de pena num Código Penal comentado, porque são muitos detalhezinhos e seria impossível falar de todos eles numa aula. Mas com essas informações que eu passei nessa aula aqui, eu tenho certeza que vocês vão resolver a maioria absoluta dos casos aí de substituição de pena sem maiores problemas. É sempre muito bom ficar atento, porque às vezes o juiz erra mesmo, e para nós que advogamos, quando o juiz erra, é recurso na certa para o tribunal, e se o tribunal errar, é recurso na certa para Brasília. Bom, essa foi a nossa penúltima aula de fixação de pena. Nós temos ainda a suspensão condicional da pena, que nós precisamos analisar, mas nós já estamos encaminhando aí para o fim do nosso curso completo de fixação de pena. Então, se você não deixou joinhas nos vídeos anteriores, volta lá, né, gente? Deixa um joinha em cada um daqueles vídeos, porque isso é muito importante para o canal. E como eu disse a vocês, para a gente seguir com esse trabalho de criar novos cursos mais técnicos de direito penal aqui no canal, eu preciso realmente que as pessoas assistam os vídeos, porque esses vídeos são feitos, evidentemente, para serem assistidos. E se eu tenho um trabalho gigantesco de produzir vídeos aqui no canal, de produzir um curso completo, e ninguém assiste, não justifica o trabalho e eu não terei incentivo de fazer novos cursos aí para vocês. Então eu espero aí a colaboração de vocês, porque o meu desejo é continuar produzindo cursos como esses aqui para vocês. Beleza? Mas não acabou não. Na próxima aula nós vamos falar sobre suspensão condicional da pena. Então fica ligado, se inscreve se você não é inscrito, não é possível que até agora você não seja inscrito no canal, né? Ativa o sininho que na próxima aula nós vamos falar sobre suspensão condicional da pena. Vejo vocês então no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.